Bom dia, meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso bom Deus. Mais uma manhã que estamos juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor que nos criou. Amados, o privilégio é este que nós temos de iniciar a nossa manhã, de iniciar o nosso dia, antes de nossas atividades ou até mesmo durante elas, nós exaltarmos ao nome do Senhor, reconhecendo a grandeza e o senhorio daquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Amados irmãos, eu os convido a acompanhar a leitura dos Salmos de número 105. Salmo de número 105, os 6 primeiros versículos estão escritos assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Grande é o nosso Deus, meus amados, grande é o nosso Senhor. Este salmo que nos orienta a adorar ao Senhor com ações de graças, com alegria. Esse salmo também que nos orienta a buscar a presença e o poder do nosso Deus para as nossas vidas e a nos lembrarmos das maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor faz nos nossos dias, no nosso viver. Que nessa manhã possamos gratos buscar ao Senhor. Que nessa manhã possamos juntos exaltar o nome daquele que é fiel, o nome daquele que nos amou primeiro. Oremos ao Senhor nesse instante, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós exaltamos a Ti nessa manhã. Ó Deus, nós rendemos graças e adoração ao Senhor, porque nós temos a certeza, nós temos a convicção, ó Pai, de que o Senhor nos salvou, de que o Senhor escuta o clamor do seu povo. Ó Deus, grandes são as suas obras na nossa vida, o Senhor tem sustentado o nosso viver dia após dia. Ó Deus, o Senhor tem cuidado das nossas casas, dos nossos lares. Ó Deus, o Senhor tem sido fiel e bondoso para nós todos os dias. Exaltado seja o seu nome. Ó Deus, pedimos que hoje o Senhor possa continuar nos guiando, que o Senhor possa continuar levando, conduzindo os nossos passos, conduzindo o nosso viver, ó Deus, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, gratos a Ti. Amém. Tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo. Dispõe
Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na primeira epístola de João, capítulo 5, versos de 6 a 8, que diz o seguinte: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Senhor, nós queremos aprender de Ti. Fala conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza na meditação da Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o testemunho da verdade. O texto diz: não somente com água, mas com água e com sangue. Amados, é importante a gente notar esta palavra com. O texto diz nos versos 6: Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Mas logo na sequência, ele fala não somente com água, mas também com água e com sangue. O que o apóstolo João está querendo nos mostrar aqui, meus queridos, é a realidade de Cristo Jesus como um ser gerado, como um ser nascido de Deus. E ele diz isso justamente no verso 1 desse capítulo. Ele diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Por isso que ele diz que ele nasceu, ele veio não somente com água, mas com água e com sangue. E ele diz que o Espírito Santo é quem dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Portanto, é interessante a gente notar essa palavra, mas também com água e com sangue. Amados, existem várias interpretações para esse texto, mas depende do significado de água e sangue para essas interpretações. Como eu disse, há várias interpretações dessas palavras e nenhuma delas está isenta de dificuldade. Alguns acreditam que elas se referem ao batismo e à crucificação de Jesus. Havia uma crença chamada os docetistas, que acreditavam que o Cristo estava em Jesus em seu batismo, mas não na sua crucificação. Isso porque, para essas pessoas, Jesus Cristo era entidades separadas. Por isso falaram que no batismo de Jesus, o Cristo estava nele, mas na sua crucificação ele já não estava com Jesus. Eles também asseguravam que Jesus Cristo não tinha corpo material, carne e osso, mas que ele veio tão somente em espírito. Portanto, o que o apóstolo João escreveu refuta essa crença e interpretação. Como eu disse, são várias as interpretações desse texto. Mas há também os que sugerem que água e sangue é uma referência a João 19:34, quando ele diz:
Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. João não explica aqui o que seria o simbolismo de água e sangue, mas ele está falando da importância da fé em Jesus Cristo. E João quer demonstrar a grandeza de Jesus, a realidade do seu ministério, quando da sua vinda a este mundo. Ele foi gerado pelo Pai. Ele nasceu, cresceu, comeu, bebeu, dormiu, sentiu cansaço, teve tristeza, teve alegria como todos nós. Portanto, esse é o que veio não somente em espírito, porque o seu corpo tinha água e sangue que espírito não tem. Este é aquele que veio não somente com água, mas com água e com sangue, para cumprir o propósito de Deus, o Pai. E o propósito de Deus, o Pai, foi salvar um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu para ser o seu povo predileto. E Jesus Cristo, como era justo, santo, não tinha pecado nenhum, ele podia assumir o lugar daqueles que foram escolhidos por Deus para ser seu povo, um povo pecador, um povo que desobedeceu a Deus, um povo rebelde e que merecia a ira e o castigo de Deus, que merecia a condenação eterna. Mas como era um povo que Deus havia escolhido, Deus resolve enviar o seu Filho como propiciação. E essa propiciação era assumir o lugar, era morrer no lugar, era derramar o seu sangue para a remissão de pecados, porque só o sangue de Jesus Cristo purifica o ser humano de todo pecado. É isso que João diz na sua carta, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por quê? Porque Jesus Cristo era justo. Jesus Cristo não tinha pecado. Ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele tinha toda a capacidade de cumprir toda a justiça de Deus. E só podia satisfazer a justiça de Deus o sangue de um justo. Por isso que Jesus Cristo nasceu, e ele nasceu justamente como toda criança nasce. Como eu disse, ele nasceu, cresceu, comeu, bebeu, dormiu, sentiu cansaço, sentiu tristeza, sentiu alegria, porque isso é natural de um ser humano. Jesus Cristo não deixou de ser Deus quando nasceu. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas justamente ele, que era sem pecado e era justo, somente ele poderia satisfazer a justiça de Deus, condenando no seu corpo o pecado de todos nós. Por isso que ele não veio em espírito, porque o espírito não podia morrer por ninguém. Ele veio em corpo, carne, osso, sangue e água. E isso foi demonstrado quando ele foi crucificado. Aliás, antes dele ser crucificado, em um momento de oração, a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. O sofrimento que ele estava passando pelo seu povo começou antes da cruz. E na cruz, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Recebeu sobre ele todo o castigo que era reservado para todos nós, para todos aqueles que Deus havia escolhido como seu povo. Mas ele teve que derramar o seu sangue na cruz para remir os homens que Deus escolheu, o ser humano que Deus escolheu para ser o seu povo predileto, seu povo que ele escolheu. E para confirmar o que diz com água e com sangue, quando o soldado abriu o seu lado com a lança, saiu
água e sangue. Então, derruba essa crença de que Jesus veio em espírito, que ele não tinha corpo material. Então, espírito não tem carne, nem osso, nem água, nem sangue. Portanto, Jesus foi realmente enviado dessa forma, formado com carne, osso e sangue, para, por meio do seu corpo, receber o castigo que nos estava proposto. Então ele não veio tão somente com água, mas com água e com sangue, para cumprir todo o propósito de Deus, de salvar os que ele escolheu como seu povo predileto. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça entender a sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa simples meditação na tua palavra. Interioriza nos corações dos que a ouviram, para que entendamos o significado dessa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Amém, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus possa continuar falando ainda mais ao nosso coração através da sua santa e bendita palavra. Vamos nesse instante, meus irmãos, mais uma vez nos voltar ao Senhor em oração, certos de que o Senhor nos conduzirá durante este dia, durante nosso viver, para a honra e para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de louvor, por esse momento de adoração e por esse momento de exposição da sua palavra. Ó Deus, pedimos que o seu Santo Espírito possa falar ainda mais aos nossos corações, ó Deus, conduzindo todo o nosso viver para o Senhor, conduzindo todo o nosso viver para a honra e para a glória do seu santo nome. Ó Deus, abençoa a todos, ó Pai, nesse momento, todos os nossos irmãos e ouvintes, ó Deus, que todos, ó Pai, possam ter o privilégio e o prazer de te conhecer, ó Deus, um pouco mais, e de buscar o Senhor e de buscar o seu poder. Ó Deus, que todos possamos ser alcançados pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Amém, meus amados, que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida, que o Senhor Deus fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Amém e amém.